Pessoal, esse mapa, ele se encontra dentro da apostila de vocês, né? E ele representa aqui, né, as unidades de conservação integral, né? E também as unidades de conservação de uso sustentável, tá? É que estava bem pequenininho ali. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse mapa, né? Sobre essa imagem, que na verdade ela fala muito, né? Essa imagem ela tem assim um discurso muito longo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então aqui nós estamos falando sobre tipos de unidade de conservação, né? De conservação integral, né? Que são as em verde claro, que são destinadas, na verdade, à preservação total da natureza, né? Então ali a intervenção humana ela é muito pouca, muito mínima, tá? E esses exemplos incluem, né, parques nacionais, reservas biológicas, né? E nós temos também na parte laranja as unidades de conservação de uso sustentável, né? Então, assim, são áreas onde é permitido o uso sustentável dos recursos naturais, tá? Isso inclui as reservas extrativistas, né? E as áreas de proteção ambiental, tá? E a gente vai falar dessas localizações, né? Conforme o nosso mapa aí, ele nos demonstra, tá? Aqui, por exemplo, vocês observem ali as unidades de conservação integral, né? Que está ali em verde, tá? E elas estão distribuídas ali em várias partes do país, né? Principalmente na Amazônia, ali no Acre, né, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia e ali no Pará, tá? E isso mostra para a gente a importância de preservar, né, essas áreas de alta biodiversidade, né? Então, assim, a unidade de conservação sustentável, elas também estão presentes ali em várias regiões. Então, a gente pode dar também um destaque para a Amazônia, né, na região costeira do Nordeste, por exemplo, tá? E também do Sudeste, né? Então essas áreas, elas permitem o uso controlado dos recursos naturais, tá? Garantindo a biodiversidade que nele há. Então nós temos pontos específicos também, né? Que é ali o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Que está localizado no Oceano Atlântico, ali ao leste, né? Do continente brasileiro, tá? Próximo ali do Equador. Então, assim, são ilhas também que são importantes, né, para a conservação da vida marinha, tá? E também tem a Trindade e Martim Vaz, né, que também fica ali localizado no Oceano Atlântico, ali ao leste do continente brasileiro, tá? Então, essas ilhas, elas são importantes para a conservação do ecossistema marinho, mas tanto marinho quanto terrestre também. Tá? Então, assim, quais são as outras observações que a gente tem a respeito? Então, assim, no mapa, nós podemos ver que essas unidades de conservação, elas estão bem distribuídas, né, em todo o território nacional. Tá? E ela está cobrindo ali também diferentes biomas e diferentes ecossistemas. Tá? Então, isso mostra para a gente que o Brasil ele tem um ecossistema robusto, né, de áreas protegidas, que ajuda a preservar a biodiversidade do país. Né? Sem contar que isso garante o uso sustentável desses recursos naturais que a natureza oferece. Então, na verdade, esse mapa ele vem trazer para a gente o quê? Mostrar a importância da distribuição das unidades de conservação no Brasil. Tá? Então, assim, as unidades de conservação integral elas são essenciais para a preservação total da natureza. Já as unidades de conservação de uso sustentável, ela permite sim o uso, né? Mas é o uso controlado dos recursos naturais que nela há. Então, conhecer essas áreas nos ajuda a entender o papel fundamental na conservação ambiental, né? E para a gente garantir também um futuro sustentável aí para as futuras gerações, ok? A gente vai falar agora, pessoal, das áreas de proteção ambiental. A gente vai falar um pouquinho ali de cada uma delas
que estão presentes ali no nosso diagrama, tá? Então a gente vai falar primeiro ali das áreas de proteção ambiental, que elas podem ser públicas ou privadas, né? Elas também podem ser estabelecidas tanto em terras públicas quanto em terras privadas. Essas áreas são de pouca ocupação humana, né? Que ela é justamente para minimizar, né, os impactos ambientais. Isso ajuda também a orientar o processo de ocupação sustentável, né? Então, assim, ajuda a direcionar o desenvolvimento dessas terras de forma sustentável. E a sua visitação, ela é proibida, né? Geralmente, assim, ela não é permitida, né, visitação justamente para proteger, né, a área essas áreas do meio ambiente. Então nós temos também ali as áreas de relevante interesse ecológico, né, que ela também pode ser pública ou privada, né, e também pode ser estabelecida nessas terras, tá? Ela abriga também raras espécies da biota regional, né? Então ela foca na proteção das espécies que são raras ou que estão em processo de ameaçadas de extinção, né? É uma conservação do ecossistema local e o objetivo é a preservação de ecossistemas importantes. A sua visitação é permitida, mas ela também é controlada justamente para minimizar, né, mitigar os impactos negativos que podem ocorrer. E nós temos as florestas nacionais. A floresta nacional que é exclusivamente pública, né? E ela também está localizada em terras públicas. Então, assim, tem a cobertura nativa das florestas, né, que é uma forma de preservar também as espécies nativas, tá? E o uso múltiplo sustentável, que ele vai permitir, né, ali as atividades sustentáveis, como pesquisa, né, o manejo florestal. Tá, e a visitação também ela é permitida, né? Uma forma de promover também a educação ambiental e o turismo sustentável. São grandes salas de aulas a céu aberto, né? E existem também as reservas extrativistas, né? Que ela é exclusivamente pública, tá? Ela é estabelecida em terras públicas e ali acontece extrativismo, agricultura para a subsistência dessas populações consideradas tradicionais, tá? Então ali eles utilizam ali recursos de uma forma muito sustentável, né? Então isso também ajuda na proteção do meio ambiente, né? E no meio de vida da cultura dessas populações, focando sempre ali na preservação ambiental, cultural dessas comunidades, tá? Ali a visitação é permitida, né, conforme, né, os planos do manejo, né? E eles é que vão manejar e organizar essas visitas. E temos a reserva de fauna, né? Que é exclusivamente pública, né? Está localizado também em terras públicas, tá? E é um estudo sobre o manejo econômico sustentável da fauna, né? E ela está sempre focada em pesquisas práticas do manejo sustentável da fauna. Então, assim, a visitação está sujeita ao plano de manejo, tá? Ou seja, a visitação é controlada e sujeita a regulamentos específicos para proteger a fauna, tá? Nessa localidade. Então, pessoal, esse diagrama, na verdade, ele está mostrando, a gente tem um outro diagrama também que vai vir próximo, né, que eu tive que dividir ele no meio para colocar nos slides. Então, ele mostra para a gente as diferentes categorias, né, são categorias de unidades de conservação de uso sustentável dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá? Então, assim, cada categoria a gente pode perceber que ela tem, né, as suas características muito específicas, né, que vai ajudar ali a proteger o meio ambiente, promover o uso sustentável dos recursos naturais e também a compreender essas categorias, né, que é essencial para a preservação da nossa biodiversidade e para garantir também o uso sustentável, né, dos nossos recursos naturais, ok? Pessoal, a gente vai continuar aqui falando da reserva de fauna, tá? A reserva de fauna é pública também, tá? É uma unidade de conservação que ela está localizada dentro de terras consideradas públicas, né? E ali tem um estudo do manejo econômico sustentável da fauna, né?
está mais focado assim, em pesquisas práticas, né, de manejo sustentável para proteger as espécies animais, né, e seus habitats, tá? Então, assim, a visitação está sujeita ao plano de manejo, ou seja, né, é uma visitação controlada, ela deve seguir ali as regras específicas, né, que é uma forma de garantir a proteção da fauna. Nós temos também a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma reserva exclusivamente pública mesmo, né, também estão localizadas em terras públicas, né, elas atendem ali as populações tradicionais sustentáveis, né, que ajudam ali a proteger a natureza e manter a diversidade biológica, tá? São áreas onde vivem comunidades, né, tradicionais, eles também se utilizam ali dos recursos de uma forma muito sustentável, né, garantindo também a preservação ambiental e cultural, tá? Então, assim, a visitação ela está sujeita ao manejo, né, ou seja, ela é permitida, tá? Mas ela deve seguir as diretrizes específicas, né, para que esse meio ambiente ele não seja prejudicado. A reserva particular do patrimônio natural, pessoal, diferentemente das outras, né, ela é particular, né, porque ela está localizada dentro de áreas de terras, né, consideradas privadas, tá? Então, assim, existe uma preservação da diversidade biológica, né? O objetivo principal é conservar a biodiversidade local, né? E eles fazem muitos esforços de preservação que são realizados pelos proprietários, tá? Então, assim, a visitação ela é aberta de acordo com o regulamento próprio, tá? Então, assim, a visitação é até permitida, mas as regras são definidas, né, ali pelos próprios proprietários, conforme o regulamento ali, né, que visa proteger aquela área. Então, pessoal, esses diagramas que nós acabamos de analisar, eles mostram, né, as categorias de unidade de preservação, como o anterior, né, que está dentro também do nosso sistema nacional, tá? Então, assim, cada área ela tem a sua importância, né, tem suas características, né, que são muito específicas, né, e que ajuda, né, a promover estudos, né, para que essas áreas elas sejam realmente de fato preservadas, né, compreender essas categorias são essenciais para o manejo, né, para esse controle que busca ali a preservação, que busca preservar, né, a fauna, né, também a flora. Então tudo isso, pessoal, depende aí de uma enorme conscientização por parte da população. E agora a gente vai falar, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Tá? Primeiro a gente vai começar aqui falando da Estação Ecológica, né, que é pública, né, uma unidade de conservação estabelecida também, né, em terras públicas. Tá? O objetivo também é a preservação da natureza, tá? E também os processos ecológicos. A visitação na estação ecológica ela é proibida, tá? Exceto ali para pesquisa, né? Para fins de pesquisa ela é liberada. Nós temos também a reserva biológica, né? Que também é pública, ela também foi estabelecida dentro de terras públicas. Então, assim, o objetivo é a preservação da diversidade biológica, né? E ela foca na preservação de espécies do ecossistema. E a visitação delas é proibida, né? Exceto, né, conforme a anterior, né, para fins de pesquisa. Pessoal, nós temos também aqui terceiro, Parque Nacional. Tá? O Parque Nacional é público, tá? Também está estabelecido em terras públicas. Tá? Ele também tem o objetivo de preservação do ecossistema, né? Ele tem esse objetivo de proteger o ecossistema, né, porque é de grande relevância ecológica para nós. A visitação ela é permitida, né, ela tem ali o seu sistema de turismo ecológico, né, também educação ambiental, e tem o refúgio da vida silvestre, né, que é público ou privado, né, então ele pode estar estabelecido em ambas as terras, tanto pública quanto privada, e o objetivo também é a proteção do meio ambiente, né, que é relevante para a reprodução da fauna e da flora. Então, essas áreas elas estão destinadas à proteção de habitats essenciais para a reprodução e a sobrevivência de algumas espécies.
tá? A visitação ela está sujeita a plano de manejo, né? Ou seja, a visitação ela é totalmente controlada, né? Tem ali as regras específicas que as pessoas precisam seguir. E tem também o monumento natural, né? Que ele também pode ser público ou privado, né? Pode se estabelecer em terras públicas ou privadas. E tem a preservação de sítios naturais que são considerados raros, né? Ele foca muito na proteção de formações naturais únicas, né? Que também assim, é de grande valor para o paisagismo, né? Ou científico. Então a visitação está sujeita ao plano de manejo, tá? Tem que seguir as regras para entrar nesses lugares, né? Tem que seguir as diretrizes específicas, né? Porque assim, existe a proteção desses sítios naturais, tá? Então assim, esse diagrama, ele mostrou para a gente as diferentes categorias de unidade de proteção integral dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, cada categoria, ela tem ali o objetivo de garantir, né, que essas espécies sejam preservadas, que haja preservação da biodiversidade, né? É também uma área de grande importância científica, né, e ecológica. Então, entender essas categorias é fundamental, né, para essa proteção ambiental, para a promoção do uso sustentável, né, principalmente no que tange ali aos recursos naturais. Ok? Então agora nós vamos começar aqui no módulo 9, né, aula 25, mudanças climáticas. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre como as atividades humanas, né, elas podem afetar o clima, né, assim, utilizando uma imagem que nos ajuda a entender como funciona, na verdade, o efeito estufa, né, o aquecimento global. Então, na imagem nós vemos aí uma cidade, né, com muitos edifícios, carros e fábricas, e também podemos ver ali o sol no canto superior, né, esquerdo. Então, nós vamos explorar o que está acontecendo de fato nessa imagem, né. Primeiro, observem os raios amarelos ali que vêm do Sol, né? E esses raios, eles representam a energia solar, né? Que é a principal fonte de energia para o nosso planeta, tá? Então, quando essa energia ela atinge, né, a superfície da Terra, parte dela é absorvida e aquece o solo, né? Aquece os oceanos e também a atmosfera. Então agora preste atenção nos raios vermelhos, né? Esses raios, eles mostram a energia, né, que a Terra reflete de volta para o espaço. Então normalmente parte dessa energia refletida, ela escapa da atmosfera e ela acaba se perdendo no espaço, né? O que ajuda a manter o nosso planeta dentro de uma temperatura bastante equilibrada. Tá? Então, no entanto, pessoal, é interessante observar que algo importante está acontecendo ali. Observe como alguns dos raios vermelhos ali está sendo refletido, né, de volta para a superfície da Terra, né? Então, assim, isso acontece por causa dos gases do efeito estufa na atmosfera. Esses gases, né, como o dióxido de carbono, o CO2, né, o metano, né, e outras formas aí, de espécie, forma uma espécie de cobertor, na verdade, né, ao redor do planeta. Então esse cobertor ele retém, né, a energia, né, e não deixa a energia que na verdade ela deveria escapar para o espaço, né, fazendo com que a Terra acabe ficando mais quente, né? Então assim, esse fenômeno ele é conhecido como efeito estufa, né? Então assim, vamos utilizar um exemplo, né, prático, né? Imagina, por exemplo, que você está dormindo em uma noite muito fria, né? E aí você decide, né, usar um cobertor bem grosso. Então o cobertor ele vai ajudar o quê? A manter o seu corpo quente, né? Pois ele retém o calor. Então da mesma forma acontece com os gases, né, do efeito estufa, né, o calor na atmosfera. Mas nesse calor, no caso, o planeta acaba ficando quente demais, né? Então nessa imagem nós podemos ver aí algumas atividades humanas, né, que contribuem para o aumento desses gases. Indústrias e fábricas, pessoal, emitem grande quantidade de CO2 e outros gases também que são poluentes,
né, quando queima combustíveis fósseis como carvão, petróleo, né, os carros também, né, os veículos, né, eles se utilizam de gasolina, né, ou diesel, que também liberam uma quantidade significativa de CO2 quando seus motores estão ali, né, ligados, funcionando, né. Outro também é o desmatamento. Então, no fundo da imagem a gente pode ver ali, né, uma área, né, de floresta sendo queimada, né. Então, assim, as árvores, quando elas são cortadas ou queimadas, elas também liberam o carbono, né, que está armazenado nelas ali, tá? Além disso, menos árvores, né, significa menos absorção de CO2 da nossa atmosfera, né? Então, assim, todos esses fatores, né, eles acabam aumentando a concentração de gás no efeito estufa, né, efeito de gás na atmosfera, intensificando aí, na verdade, o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Então, assim, é muito importante entender essa relação para que nós possamos adotar práticas sustentáveis, né, como usar energias renováveis, plantar mais árvores, reduzir a queima de combustíveis fósseis, né? E isso vai ajudar a mitigar esse aquecimento global exacerbado, tá? Então, espero que essa explicação, nessa leitura da imagem, ela tenha ajudado vocês a entender a importância de cuidarmos do nosso planeta. Então, se tiver alguma dúvida, assista de novo, né, esse vídeo, abra o seu livro ali, observa no seu livro bem essa imagem, né, e descreva ela junto comigo, tá? Então, aqui nós temos a próxima imagem do livro, né? Nós estamos utilizando aqui também uma imagem que ela mostra, né, como que a temperatura global, né, essa concentração do dióxido de carbono na atmosfera e também, né, essas emissões de gases, ela tem mudado, né, ao longo do tempo. Então, nós vamos analisar junto aí essa imagem, né? Primeiro, a gente vai observar ali a linha vermelha na imagem, tá? Ela representa ali a mudança da temperatura global. Então, nós podemos ver que, né, no início, né, por volta do ano 1000, a temperatura estava relativamente estável, tá? No entanto, à medida, quando nos aproximamos aí dos anos mais recentes, especialmente ali após 1990, essa linha ela vai começar a subir, né, rapidamente. Então, isso indica que a temperatura está aumentando, né? E é um fenômeno que nós conhecemos como aquecimento global, tá? Espero que esteja tudo bem até aqui. Então, agora a gente observa ali a área azul, né, que ela mostra a concentração do CO2 na atmosfera, né, que ela está medida em partes por milhões, né, por milhão, né? Então, assim como essa temperatura, a concentração de CO2, ela também era estável, né, por um longo período. Mas a partir aproximadamente ali por volta de 1750, você percebe que ela começou a aumentar, né? Então, assim, esse aumento ele se torna ainda mais acentuado após 1950. E por que isso tudo está acontecendo, né? A imagem ela nos dá uma pista, né? Então, assim, veja, por exemplo, as áreas verdes e laranja ali, observe. Você percebe que aquela área verde ela representa a emissão de carbono, né, que é resultante, né, da mudança, no uso da terra, né, da ocupação da superfície, né, como desmatamento, por exemplo. Então, quando nós cortamos uma árvore, né, e queimamos florestas, né, isso acaba liberando o carbono que estava armazenado nela, tá? Já nas áreas laranjas, né, conforme você pode observar na imagem, ela mostra a emissão do carbono, né, proveniente da queima de combustíveis fósseis, né, como carvão, nós temos o petróleo, né, o gás natural. Então, assim, a partir de 1850, com a Revolução Industrial, nós começamos a queimar muito carvão, né? E mais tarde nós começamos o quê? A queimar petróleo, gás. Então, isso acabou contribuindo significativamente para o aumento do CO2 na atmosfera.
Vamos usar aqui um exemplo para a gente tentar entender melhor, né? Imagina que a nossa atmosfera é como um cobertor, né, que cobre a Terra. Nós usamos isso no outro slide, né, e a gente vai usar aqui. Então, quanto mais CO2 nós adicionamos à atmosfera, mais grosso e quente esse cobertor ele vai se tornar, retendo ali mais calor na Terra, tá? Então, assim, esse calor extra, né, ele causa, na verdade, um aumento da temperatura global. Então, a partir desse gráfico que nós acabamos de analisar, nós podemos ver também, à medida que a emissão de carbono ali na área verde e laranja, né, eles aumentam, a concentração do CO2 na atmosfera, ele também vai aumentar, né, o que, por sua vez, ele acaba elevando a temperatura global, como você pode ver ali, exemplificado pela linha vermelha, tá? Então, assim, esse aumento da temperatura, ele pode causar vários problemas para a sociedade, tá? Como derretimento das geleiras, né? O aumento do nível do mar, né? Mudança nos padrões climáticos e também eventos climáticos extremos, né? Como furacões, né, as secas severas. Então, pessoal, é crucial a gente entender essa relação para que nós possamos agir de modo a reduzir a nossa emissão de carbono, que é uma forma da gente proteger o nosso planeta para as futuras gerações. Então, espero que essa explicação ela nos ajude a entender melhor qual é a mensagem, né, que essa mensagem ela pretende passar para nós, tá?